Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Começando o episódio 135 do Vozes do Planeta, e hoje eu vou convidar vocês para ouvir uma edição diferente aqui, né? Quem está acompanhando direto ou quem está chegando agora no podcast, bom, já temos quase agora em maio, está completando 4 anos no ar, um dos podcasts mais antigos do Brasil sobre sustentabilidade. É um podcast de entrevistas, basicamente, né? Por isso o nome Vozes do Planeta. A gente ouve vozes de pessoas que estão trabalhando em temas socioambientais, e a ideia é justamente trazer uma multiplicidade, né? Trazer diversidade de opiniões e de visões para olhar para temas socioambientais. Muito bem, quem está acompanhando já há bastante tempo sabe que eu estou fazendo muitos especiais, basta vocês verem aí, desde o começo da pandemia, trazendo vozes para abordar zoonoses, para a gente abordar ecologia, para a gente abordar prevenção, né? Começamos com Paulo Saldiva, que já dava letra ali há quase já 2 meses, falando da necessidade do uso da máscara e da necessidade do isolamento. A nossa ideia aqui é reforçar que sim, a ciência é importante, a ciência tem que ser respeitada, que sim, a gente trata o jornalismo e a gente faz jornalismo aqui com essa seriedade, baseado em fatos, baseado na ciência, baseado no conhecimento. Então a gente tem acompanhado essa pandemia oferecendo para vocês essa diferença, né, de olhar e, lógico, pedindo para que fiquem em casa, para que escutem a ciência. Então, esta edição 135, a gente vai voltar a trazer um tema que é recorrente aqui no programa, é recorrente aqui no podcast, tanto que a gente tem um bloco especial que é tocado pelo Cláudio Ângelo, que é falar da crise climática, né? Ele tinha 1 Minuto do Clima por 3 anos e hoje chama Mundo Real, porque realmente isso tudo se transformou. Pois bem, a gente está falando do impacto da pandemia, que é decorrente, já reconhecido inclusive pela ONU, por todos os órgãos sérios que vocês possam imaginar, que é decorrente de uma grande e profunda degradação ambiental que a gente provocou no planeta, né? A gente já está num período novo geológico chamado, inclusive, de antropoceno, que significa que os impactos humanos em cima do ambiente, em cima do planeta. E o grande impacto é a crise climática, ou mudanças climáticas, mas a gente chama aqui de crise climática, alterações climáticas que estamos provocando. Muito tem também se falado nesse período de imagens, né? Tem rolado algumas muito de fake news, que a gente até falei em algumas edições passadas, mas de animais que estão voltando a ocupar o seu espaço, né? A gente viu uma desova linda de tartarugas no Nordeste, que agora elas podem desovar tranquilamente porque não tem carro passando na praia. A gente tem visto tubarão-baleia outro dia na Baía de Guanabara, muitas tartarugas, golfinhos. Tem um biólogo que fez todo um trabalho subaquático na Baía de Guanabara, que ele ressalta que, na verdade, esses bichos estão aí desde sempre, né? E se tem algo que a gente não pode comemorar na Baía de Guanabara e que segue muito mais acentuado agora no período da pandemia, é justamente o esgoto in natura que é lançado na Baía de Guanabara. Então, muito mais gente em casa, muito mais esgoto sem tratamento que vai para a Baía de Guanabara. Muito bem, mas tem outros animais marinhos que estão sofrendo, que não estão nada bem nesse período da pandemia. A gente não está podendo ver porque, né, estamos em casa, que são os corais. Sim, corais são animais marinhos, para quem não sabia. E essa semana eu fiz uma matéria para a National Geographic, que vocês podem ver, com entrevista com a professora Beatrice Padovani. A gente fez uma live no Observatório do Clima essa semana para falar justamente sobre isso, e agora a gente vai ouvir então essa reprodução aqui no Vozes do Planeta dessa conversa que tivemos eu, Cláudio Ângelo,
que apresenta o mundo real aqui no Vozes do Planeta, e a Beatriz Padovani, professora da Universidade Federal de Pernambuco. Ela também é coordenadora do Programa de Voluntariado de Monitoramento de Corais Reef Check Brasil e também coordena o PELD em Tamandaré, o PELD, que é um programa de pesquisa de longo prazo da paisagem marinha, algo extremamente interessante que só é possível ter esses resultados justamente por esse acúmulo de mais de 3 décadas de informações. Então, o que vocês vão ouvir agora é essa conversa que tivemos esta semana no Observatório do Clima, com Beatriz Padovani e Cláudio Ângelo, falando do branqueamento maciço de corais no Nordeste. Vozes do Planeta. Bom dia, bem-vindos, são 10h30, bem-vindos todos a mais uma live, a nossa 4ª live Tem Clima em Casa, a série de bate-papos que o Observatório do Clima está organizando aí durante essa pandemia, enquanto as pessoas estão, espero que estejam todas em casa, para lembrar que mesmo durante a pandemia ainda está tendo aquecimento global. Hoje a gente tem nossa live especial e multi-estadual, Temos eu aqui de Brasília, de Tamandaré, Pernambuco, se junta a nós a professora Beatriz Padovani, professora da Universidade Federal de Pernambuco e membro da rede Reef Check. E de São Paulo temos a Paulina Chamorro, jornalista, apresentadora do podcast Vozes do Planeta, colaboradora da National Geographic e também é membro da Liga das Mulheres pelos Oceanos. E a gente vai falar com as duas hoje sobre mar. Enquanto temos aqui a pandemia de coronavírus arrasando os sistemas hospitalares de cidades brasileiras e matando, até ontem, a última conta, eram mais de 8 mil mortos, a gente tem também uma outra epidemia acontecendo nos mares nordestinos, um pouco distantes da vista das pessoas, porque ninguém está podendo ir lá olhar, e também porque o noticiário está todo praticamente monopolizado ou pela pandemia ou pelo bolsovírus, do nosso governo federal. Mas tem uma epidemia de branqueamento de corais acontecendo neste momento no Nordeste, afetando grande parte de uma zona de recifes que vai de Salvador até o Rio Grande do Norte. A Beatriz pode dar essa precisão geográfica melhor. E a gente queria conversar um pouco aqui hoje sobre essa epidemia de branqueamento, o que isso significa, falar um pouco também sobre outros estresses aos corais brasileiros e à zona costeira e oceânica, ameaças à proteção e a importância desses ecossistemas, e falar também um pouco sobre o que redes de pesquisa e redes de ativismo podem fazer para melhorar, mitigar essa série de ameaças, esses estresses em série. Então eu queria começar fazendo uma pergunta para a Beatriz, quer dizer, para as pessoas que moram longe do litoral, qual é a importância de um recife? Quer dizer, se um recife branquear, e daí? O que eu tenho a ver com isso? E, e o que é o branqueamento? O que é o branqueamento, Então, os recifes de coral são ecossistemas super complexos que existem há milhões de anos, que a gente tem uma formação recifal na costa brasileira que vai desde o Maranhão até ali o sul da Bahia, o Espírito Santo, e são recifes realmente constituídos, por organismos que constroem esqueletos de carbonato de cálcio, e dentre eles os corais são um dos organismos estruturantes mais importantes. Por isso que a gente usa esse adjetivo, recifes de coral ou recifes coralíneos, Tem vários outros organismos que também constroem os recifes, inclusive águas calcárias. O que os recifes têm especial em termos ecológicos é grande complexidade, é uma complexidade que se compara a uma floresta tropical, e então essa interdependência, esse sistema clímax, que tem muita diversidade de espécies e que sustenta a vida, uma vida diversa, muito diversa. Além disso, os recifes têm importância socioeconômica, porque produzem espécies que são capturadas, que são pescadas, protegem a linha de costa, tem beleza cênica, promovem turismo e também tem devido a essa grande quantidade de interações, assim como na mata na Amazônia, na floresta atlântica, na Mata Atlântica, existem muitos compostos químicos que são derivados de ambientes recifais. Então, a gente classicamente fala isso, da importância
para a gente, né? Porque da importância deles no planeta, ela é inequívoca, né? Mas no nosso ponto de vista, que é muito antropocêntrico, essa importância dos recifes por esses bens e serviços que eles oferecem. Bom, os corais, né, como é um ambiente super complexo, existem muitas interações entre as espécies, e uma das mais interessantes é a simbiose entre os corais, que são organismos coloniais, e as algas microscópicas chamadas zooxantelas. Então, elas vivem no tecido do coral, que é um animal, e produzem, através da fotossíntese, produzem alimento para o coral, e tem abrigo ali. Quando você tem um aumento de temperatura acima da média histórica, e a gente chama isso de uma anomalia, não é só ficar quente, ficar frio, porque isso vai depender do lugar. Tem lugar que varia de 30 a 21 graus, né? E tem lugar que varia menos, de 28 a 26, enfim, um exemplo, né, dentro da faixa de distribuição dos recifes de coral, que é a faixa tropical, eles são exclusivos de águas tropicais. Então, quando a temperatura fica acima da anomalia, essa simbiose, essa interação entre a alga e o coral, ela sofre alterações metabólicas que acabam quebrando, temporariamente, pelo menos, essa simbiose. Então, as algas são expulsas, elas saem, as algas microscópicas, o coral fica branco, porque elas também dão cor ao coral. Então, o organismo, ao invés de se alimentar também da fotossíntese, ele começa a ter que se alimentar apenas através dos pólipos, né, como um animal capturando partículas. Então ele começa a entrar num processo de fome, né, e se durar muito tempo ele pode entrar num processo de morte. E o que a gente está vendo esse ano no Nordeste é justamente uma temperatura muito acima do normal, né? É uma temperatura anômala, né? Ela é acima da média histórica. Então, esse ano passado a gente também teve, só que afetou mais ou menos Salvador para baixo. A gente divide, né, os recifes brasileiros nos Nordeste, Leste e a parte de distribuição que é mais para o Sudeste de corais apenas. Então, essa parte assim do Leste, né, que é de Salvador para baixo, foi afetada mais no ano passado. Esse ano aqui em cima. Então, a temperatura está muito anômala. 2020 é um ano quente, que tem tendo meses que estão batendo recordes históricos desde que se começou a medir a temperatura do planeta, oceanos muito quentes, né? Existe até uma expectativa que depois a gente tenha também, enfim, tempestades, fenômenos que geralmente vêm depois disso. Essa água muito quente e a manutenção dessa água muito quente por um período longo leva um branqueamento em grande escala. Então, essa parte do Nordeste está sofrendo branqueamento em vários pontos. E a gente consegue já dimensionar o tamanho dessa epidemia, como é que ela se compara a branqueamentos anteriores? A gente está vendo também que neste ano, possivelmente uma coincidência, ou talvez não, mas a gente tem uma epidemia de branqueamento acontecendo na Austrália esse ano também. Sim. No ano passado a gente teve aqui, mas não teve na Austrália, e 2016... foi uma das piores na Austrália e teve aqui também, né? Como é que isso se compara com anos anteriores e o que né, é esperada uma mortalidade muito grande de corais? Bom, cada ano é diferente, né? E com o clima está mudando, então você vai observando ao longo do tempo. O que chama atenção esse ano é que não é um ano de El Niño. Geralmente, os anos de El Niño, que a gente tem aquele aquecimento do Pacífico, né, muito grande, aquilo passa para a atmosfera por teleconexão, causa aquecimento em outros lugares também. Não é o caso esse ano. Esse ano a gente não tem um El Niño, nem um El Niño forte. E está tendo branqueamento numa escala de El Niño forte, né? Então isso mostra que a gente nem precisa mais do El Niño para ter aquecimento. Na verdade, isso é parte de um processo de aquecimento, de um período muito quente, né, de águas oceânicas quentes, que já vem sendo previsto já há bastante tempo. Inclusive os efeitos nos recifes de coral também. Então, e o que isso tem de chama atenção? Porque às vezes a gente tem um evento de branqueamento moderado, são poucas colônias branqueando, são poucas espécies branqueando. Pelo que a gente já avaliou até agora, e não como você começou falando, esse ano é um ano atípico para o monitoramento, a gente não consegue ter equipes em todos os lugares, unidades de conservação estão fechadas por conta do coronavírus, a situação cada vez piorando mais, mas o que a gente tem conseguido acompanhar desde quando começou em fevereiro, e aí em março já estava mais intenso, que deu para acompanhar, é que tem havido branqueamento em alguns recifes de todas as colônias de algumas espécies, ou pelo menos da maioria delas. Então, isso já caracteriza um branqueamento em massa, pela escala geográfica e pela quantidade de colônias atingidas pelo branqueamento. As consequências é que a gente ainda não tem como avaliar até o evento terminar, porque isso se estende, né? Depois você pode ter doenças, depende de quanto tempo vai demorar para a água esfriar. Já começou a esfriar, mas ela
custa um pouco mais, né? O ar vai mudando, mas a água demora mais. Eu tinha uma pergunta, Cláudio, se eu pudesse para acrescentar para a Bia, já que a gente está falando de distribuição geográfica também. O ano passado teve ao sul, né, de Salvador, né, essa onda de branqueamento. E agora é ao norte de Salvador até o Rio Grande do Norte, como o Cláudio contou. Isso se dá, e esse aumento, essa anomalia térmica do mar, ela chega por correntes marinhas, é isso? Por isso que ela está focada ali em cima? Não, você pode ter até uma corrente que traga água mais quente, mas você também tem um aquecimento da atmosfera, interação da atmosfera com o oceano, que vai aquecendo o oceano, né? O que a gente mede, na verdade, é a temperatura superficial da água por satélite. Essas coisas que a gente fala, entrou em anomalia, existe um produto satelital do NOAA chamado CoralWatch, em que o produto já é a combinação entre o valor da temperatura, a anomalia, quanto que ele está acima da média histórica, e o tempo que ele permanece, né? Então, ele mede a temperatura superficial da água à noite. Então, o que a gente vê é justamente isso, esse aquecimento pela atmosfera ali. Agora, é claro que tem muitos eventos que aumentam isso. Por exemplo, se você tiver tempestades, mistura mais a água. Se você tiver correntes frias subindo, esfria a água. Agora, se tiver uma grande calmaria, céu limpo, calmaria, falta de chuva, você tem mais UV penetrando e tem um aquecimento maior da camada porque está parado ali, né? Então, você pode ter esse efeito de empoçamento, vai depender um pouco da circulação local da área também. E de outros fenômenos, a altura da convergência subtropical, aí vai, né, como no clima sempre vai juntando coisa. E todo ano tem uma explicação, mas a questão é que sempre está acontecendo. Tem essa coisa aqui, né? Você pergunta para... Até pouco tempo atrás, se perguntasse para qualquer cientista se um evento extremo é causado pelo aquecimento global, ele ia te dar uma volta e falar, estatisticamente podemos dizer que talvez, quem sabe, mas essa coisa da atribuição direta era sempre muito difícil. Você acha que os fenômenos de branqueamento, né, que são até uma coisa que o IPCC estava prevendo para 2030 e começou a acontecer maciçamente antes disso, já dá para dizer hoje que isso, de fato, é uma consequência direta do aquecimento global? Olha, eu acho que os indícios são fortes, né? É como você falou, o IPCC já estava prevendo, já existe, essas projeções são do próprio IPCC, o IPCC que está projetando o aumento de eventos extremos, a maior intensidade deles, como você mesmo disse, os fenômenos extremos são naturais, acontece. O que é anormal é a frequência e a intensidade aglomerada, cada vez maior. Então, isso nos leva a acreditar, poxa, será que já, né? A gente já está naquele estado pior. A gente tem uma recuperação boa dos corais, e então isso dá uma certa, às vezes, tranquilidade, mas uma grande preocupação eles têm uma adaptação metabólica para enfrentar esses eventos e se recuperar, mas um atrás do outro, que é o problema, né? Então, você vai minando a saúde dos ecossistemas com a intensidade desses eventos. Se isso é realmente a prova cabal e inequívoca do aquecimento global, eu acho que as evidências mostram, sinceramente, do meu ponto de vista pessoal. E é o que a ciência tem dito, né? As previsões científicas têm dito também. Bom, queria saber se a Paulina tem mais alguma pergunta, senão eu queria fazer uma pergunta para as duas sobre outros estressores, né? Outros fatores de estresse em cima dos recifes de coral e de outros tipos de ambiente marinho que se somam, né? Aos quais a mudança climática se soma. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Acho que muita gente conhece a Beatriz do ano passado, daquele derramamento de óleo no Nordeste, ela estava na televisão o tempo todo, em audiências no Congresso, etc. Então eu queria que vocês falassem, que as duas falassem um pouco, né, a Paulina, sob o ponto de vista da Liga das Mulheres pelos Oceanos, e a Beatriz, do ponto de vista de quem está no campo olhando essas coisas, quais são esses outros problemas, né, e o que tem sido feito a respeito deles? Bom, só apresentando rapidamente para quem não conhece, a Liga das Mulheres pelos Oceanos é um movimento de mulheres em rede, multidisciplinar. A gente tem diferentes características, profissões de mulheres que estão conectadas em rede para discutir temas sobre oceano. E quando nós criamos esse movimento ano passado, no dia 8 de março,
de 2019, a gente propôs em cima de 3 grandes impactos que a gente estava enxergando, que seria o nosso foco em cima de 3 grandes impactos que o oceano está sofrendo. Um seria justamente a poluição, tanto pela questão de falta de saneamento quanto poluição plástica. Outra seria a sobrepesca, sobreexploração, tanto mineral quanto sobrepesca, né? E a outra justamente a crise climática, né? A questão da temperatura nos oceanos e todos os impactos que isso pode causar. Então, nosso olhar é sempre em cima desses 3 temas fundamentais e que estão alterando, que estão, né, incidindo diretamente sobre o oceano e sobre a nossa vida, se a gente pensar que o oceano tem também é também um pulmão do mundo, né, nessa questão. Então, a gente, e eu até hoje saiu uma matéria também, que nem vocês publicaram no Observatório do Clima, sobre essa questão do branqueamento de corais. Eu abordei muito com a Bia, algo que a gente já tinha abordado quando eu a conheci em outubro do ano passado, para fazer o Mulheres na Conservação, que é justamente quais são os impactos permanentes que os recifes de coral sofrem no Brasil há décadas e que a gente não resolve e que a gente poderia começar a tratar agora de uma maneira direta, né, porque realmente também são os causadores todo ano, todo mês, todo dia desse declínio, né. A gente está falando, como eu citei, justamente a falta de saneamento, que é crônica no país e afeta diretamente toda a zona costeira, ambientes e pessoas, né, porque tem a questão da saúde, né, envolvida, onerando estados, onerando municípios todo ano com relação a isso, e tem também a questão da poluição plástica, né, a gente tem, por exemplo, a APA dos Corais está numa área de visitação de turismo de massa, você tem aí todo um trabalho que seria necessário, a gente tem todo um trabalho também de ecoturismo sendo que deveria ser feito de maneira correta. Então, são vários fatores que têm todo ano minado um pouco também essa saúde dos recifes de coral que a Bia colocou. E a própria questão do aquecimento global, que também é uma ação humana, né, só que de uma proporção diferente. Então, foi algo que a gente viu bastante nessa região, quando a gente esteve na reportagem do Mulheres na Conservação, para acompanhar, e esse monitoramento constante. Mas essa visão que a Bia traz, né, sistêmica, ou seja, não é só um impacto agora aqui, mas são todos esses impactos e a oportunidade que a gente tem hoje de poder tratar disso para o maior número fora da nossa bolha, né, é algo que a gente está tentando fazer também na Liga, e eu acho que com o papel da reportagem e da comunicação tem muito a ver sobre isso. Bem, é isso mesmo. Eu acho que, assim, como você viu aqui, a gente trabalha num programa ecológico de longa duração, que isso é uma questão muito importante. Para a gente entender os sistemas, a gente também tem que acompanhá-los ao longo do tempo, né? Uma visão pontual, descritiva é importante, mas as mudanças a gente observa quando a gente vê ciclos maiores. Ciclos de El Niño são de 3 a 5 anos, tem ciclos de 10 anos. Então, realmente, o estudo de longo prazo ele é fundamental. E a gente aqui trabalha com esse conceito, é um projeto dentro do CNPq, que é o projeto ecológico de longa duração, que escolhe um sítio e o mote é a paisagem marinha. Essa integração e essa inter-relação entre os vários habitats, os vários ecossistemas da paisagem, porque, por exemplo, o Recife de Coral não está isolado, ele tem uma relação com os prados de fanerógama, né, que são as gramas marinhas, com os manguezais, que são extremamente importantes, berçários de muitas espécies que vivem em Recife de Coral, então tem essa transferência trófica, estão dentro de uma plataforma continental que tem várias formações recifais, desde o raso até o fundo, que são impactados em maior ou menor grau por esse aporte terrestre, porque a gente tem um país continental, né, e nesse sentido estão ligados também à Mata Atlântica. Se diz muitas vezes que os impactos nos recifes de coral começaram no descobrimento, quando em 100 anos se desmatou quase que, né, uma parte enorme da Mata Atlântica. Depois disso a gente teve vários outros momentos de desmatamento, né, até a década de 70 teve também, né, e isso tudo impactou muito. Se jogava, por exemplo, vinhoto no Nordeste, se despejava vinhoto. Então teve coisa que melhorou nesse sentido. Por exemplo, foi proibido na década de 80 arrancar coral, foi proibido despejar vinhoto. Então a gente já vinha, não é como se tivesse há 40 anos atrás muito melhor, estava ruim também, né?
200 anos atrás, há 100 anos atrás, estava melhor. Certamente na década de 60 estava melhor. Isso foi piorando ao longo do tempo. Uma vez eu fiz uma matéria pelo Martin Fim e me impactou muito, porque não lembro em que década, também no Nordeste se usava queimar coral para ajudar na qualidade do solo. É verdade isso, né? É verdade isso, porque é um carbonato de grande qualidade, né? Então eles queimavam as cabeças de corais. Onde você vai ver uma praia chamada Caieira, é porque lá tinha um forno de cal, onde eles queimavam as colônias de coral que faziam cal. Isso foi proibido na década de 80, isso é recente. Até então se despejava vinhoto e se queimava coral. Então, quando, por exemplo, Laborel, que é um dos grandes estudiosos dos recifes brasileiros, voltou ao Brasil, fez o doutorado dele na década de 60, voltou aqui, eu acho que foi em 2000 e pouco, ele viu uma diminuição muito grande no tempo de vida dele já por conta desses últimos impactos, apesar da gente ter os históricos, né, do desmatamento da Mata Atlântica. O que a gente tem que fazer agora, né, o que é importante fazer, porque as pessoas perguntam, e agora, né, os corais são tão importantes para o turismo, estão branqueando, a gente tem que melhorar a situação local, né, isso aí, como você falou, apesar de ter proibido esses maiores impactos de arrancar coral e despejar vinhoto, a população humana só cresce. E a gente tem tido retrocessos em relação à proteção da Mata Atlântica, né? Isso é extremamente preocupante. Era para a gente estar recuperando a vegetação ripariana, era para estar avançando no manejo das bacias hidrográficas. O Recife de Coral ele não começa ali, ele começa lá em cima do rio, né? A gente tem que implementar mais esse conceito de solidariedade ecológica, que é tudo está interconectado, né? A gente tem que olhar o sistema do tamanho que ele é. Como é que o desmatamento afeta um recife de coral? Parece que não tem conexão, né? Parece que não tem conexão, mas o que o desmatamento faz? Ele deixa a área de solo desprotegida. Com a área de solo desprotegida, isso a gente vê todo ano que tem enchente, tem deslizamento, a gente deixa o solo exposto a ser erodido. Quando ele é erodido, ele é carregado pelos rios, ele vai para o mar. Quando ele chega no mar, além dos cargas de sedimento, não falei antes, mas os recifes de coral dependem de águas limpas, né? Apesar dos brasileiros serem acostumados com uma turbidez maior, mas eles dependem de águas limpas. Esse sedimento não vem sozinho, ele traz agrotóxicos, ele traz poluentes, ele traz uma série de dejetos que também aumentam a carga de impacto. Isso é uma coisa que o clima traz, né, Cláudio e Paulino, os extremos. Então você tem um ano um branqueamento por aquecimento, logo em seguida você tem uma chuva torrencial. Então, a queda e o coice, né? Falando, eu estou vendo aqui o pessoal comentando que está tudo conectado, só queria contar uma percepção que foi muito bonita de ter visto em campo, estando com a Beatriz, né? A gente foi fazer o Mulheres na Conservação, ela como uma grande referência no estudo da paisagem marinha, e aí começamos um dia no Manguezal, ficamos 2 dias no Manguezal, né, para falar sobre o Projeto Mero, sobre todo esse trabalho muito grande, que seria super legal também de você contar de trabalho com a comunidade local, tanto com os pescadores quanto nos jangadeiros, no monitoramento de corais. Aí, logo depois de 2 dias, a gente foi trabalhar na área de recifes de coral. Então, mergulhamos com ela. O Tonho, que é um cara da Associação de Jangadeiros, foi nos levar super feliz, mostrando, esse aqui estava branqueando, mas eu estou monitorando, está se recuperando e tal. E, no final, nos últimos 2 dias, a gente foi mergulhar atrás dos meros, né? Porque os meros nascem, né, no manguezal, crescem, formam recifes de coral e depois, quando eles já estão maiorzinhos, vão para o azul profundo. Então, toda essa conectividade, quando a gente começar a entendê-la, a gente vai começar a entender realmente que os impactos que a gente está causando também são sistêmicos, infelizmente. O mero é aquele da nota de 100, né? Não, aquela é garopa. Garopa. Você não vê faz tempo, hein? Aquela garopa verdadeira, lá do Sudeste. Mas o mero não é um garopão? É, da família das garopas, sim. Você reconheceu a similaridade taxonômica. Eu não lembro, não. Depois bota aí uma imagem. É da mesma família. É isso mesmo, Paulina. Essa conexão é importante e nisso tudo tem as pessoas, né? Que são quem realmente pode promover a mudança local. Eu acredito muito nessa transformação local. Aqui é uma área que tem várias medidas que já foram tomadas até antes de
de se pensar tanto em branqueamento, de estar tanto assim, mas pela recuperação mesmo do local, pelo menos da saúde, criação de áreas protegidas, inserção da comunidade nos processos de monitoramento, os processos decisórios, principalmente, né, através de empoderamento, através de conselhos de defesa do meio ambiente, enfim, essa ação local é muito importante. A gente está vendo, por exemplo, isso agora no Covid, onde você tem um governo local que se engaja, você tem um local tendo uma chance muito melhor. A gente depende muito dessa atuação local. Essa atuação local não é só quem foi eleito que tem que usar, todos os cidadãos têm que participar também, cidadãos e cidadãs, né? E o trabalho que você viu aqui com os jornaleiros, por exemplo, é isso. Eles avisaram que o primeiro branqueamento que aconteceu esse ano, quando eles avisaram, o satélite do NOAA não tinha dado ainda o entrado na categoria de alerta, né? E ele falou, olha, já tem colônia. Aquela colônia do ano passado, isso é uma coisa muito legal também. A gente está vendo isso, acompanhando colônia a colônia. Às vezes uma colônia que branqueou o ano passado, como é que ela vai estar esse ano? Se ela não branqueou o ano passado, como é que ela vai estar? Então tem diferentes suscetibilidades. Isso só você tendo uma legião de pessoas que podem colaborar e que entendem por que estão colaborando, que querem participar e que vão ser parte da mudança, né? Tem que acontecer, né? Tem que acontecer. Tem uma pergunta aqui para você, Paulina. É a Érica perguntando como é que eu faço para participar dessa liga. Na liga a gente tem as redes, né? Tá no Instagram, tem no Facebook, lá tem um link onde você preenche e começa a fazer parte, né? Você tem que responder algumas perguntas. A gente hoje é um movimento que está composto por já mais de 300 mulheres espalhadas em todas as regiões brasileiras. E eu também sou. Até no Sul, né? A Bia faz parte do conselho, a gente tem uma estrutura de 3 fundadoras, eu, a Leandra Gonçalves e a Bárbara Veiga. A gente tem nosso conselho, que é incrível, só de mulheres maravilhosas que vão desde gestoras de áreas protegidas até professoras, atletas, fotógrafas, enfim, a nossa ideia é ter uma multiplicidade mesmo de olhares para o oceano. E temos as participantes, né, que são as mulheres que estão chegando agora, estão conhecendo. Então a gente está num pleno momento de uma linda estrutura e botando a cara agora de formas efetivas de ações, principalmente em rede social, né, que a gente tem um interesse muito grande de que isso chegue para o maior número de pessoas, que a gente fure as bolhas acadêmicas, fure as bolhas do negacionismo. O oceano e a questão do olhar feminino nisso é muito importante. É muito mais acolhedor, tem uma linguagem com muito mais empatia e que pode abrir possibilidades de chegar a outros lugares, né? Então, a nossa ideia é se expandir, por isso que a gente fala que é um movimento, não é uma ONG, não, é um movimento em rede de mulheres. Então, pelas redes da Liga das Mulheres pelos Oceanos, tem os canais para você preencher e fazer parte disso. Venha. Já estão ganhando adesões aqui. Tem uma pergunta aqui, acho que é mais para a Bia, mas eu queria ouvir as duas sobre isso. O que cada pessoa na sua casa, no interior ou no litoral, podem fazer na prática para ajudar a diminuir o branqueamento? Uma pergunta do Christian Dimitrios. Grande documentarista de oceano, inclusive, mergulhador. Eu acho que a gente pode ter nossas ações individuais em casa, né, que são todas aquelas que você pode ter melhores práticas, mas eu acho que a gente também tem que se engajar nos debates, nos conselhos, nos comitês locais, desde a tua rua até a tua cidade, o teu estado, e cobrar ações, né? A gente tem que se engajar como cidadão, eu acho que isso é fundamental. A gente precisa ter a nossa ação pessoal, mas a gente tem que conectar com outras pessoas e fazer com que isso ganhe significado e realmente seja uma mudança geral, né? A gente tem que transformar também, na medida do possível, o nosso entorno. Né? Eu acredito muito num olhar bem profundo e realista do seu consumo. Acho que a gente viveu até hoje e estamos aqui em boa parte por conta disso, e falar de aquecimento global e falar sobre, enfim, a situação onde a gente chegou, degradação ambiental, envolve primeiro uma falta de engajamento e de entendimento da sociedade, que a gente é mais um complemento, né, dessa engrenagem. Sim. A gente é só mais uma espécie, e é uma espécie que está se impondo em cima de todo um sistema de uma maneira muito violenta, e principalmente através do nosso consumo. Então, se a gente não olhar para as nossas formas de consumo, e eu estou falando não só de ter coisas, mas como é que você se relaciona com a questão da água, como é que você relaciona com a questão da energia,
dia. São coisas que você pode olhar agora, aproveitar nesse momento que você não pode sair de casa e olhar e falar assim, poxa, eu não precisava de tudo isso, eu posso otimizar isso. E quando a gente puder sair, se um dia a gente sair, você adotar isso na vida, né? Eu fiz isso quando eu fui fazer o Mar Sem Fim. Foram quase 3 anos a bordo de um barco. Eu não consigo me relacionar da mesma forma, eu tomo banho todo dia e tal, mas eu não vou usar nunca mais, como eu usava antes, a água, eu não vou usar nunca mais uma coisa como eu usava antes, porque você aprende que você não precisa. Então, acho que, sendo bem realista, se a gente não olhar para o nosso sistema de consumo e para uma sociedade de consumo de uma maneira bem crítica e realista, a gente não vai conseguir mudar muita coisa. Eu concordo totalmente, acho esse modelo desenvolvimentista também, né, isso é insustentável, a gente tem como usufruir de muita coisa sem ser tão perdulário, né, com a natureza principalmente. Muito bem, terminamos o nosso tempo, muito obrigado às duas, foi ótima conversa. Acho que daria para continuar conversando aqui até terminar a epidemia de branqueamento, né, com a chegada do inverno. Mas obrigado, Paulina, obrigado, Beatriz, e essa live vai estar disponível daqui a pouco no Facebook, a íntegra dela vai estar disponível no Facebook do Observatório do Clima. E sexta-feira, pelo Spotify, no Vozes do Planeta. Sabe, foi uma multiplataforma, né? Legal. Obrigada, pessoal, bacana. Obrigado, gente. Obrigada ao pessoal que está assistindo também. Vozes do Planeta. Muito bem, encerrando esta edição, episódio 135 do Vozes do Planeta, falamos hoje sobre o branqueamento maciço de corais que está em curso no Nordeste brasileiro. Muito preocupante a situação. Se você quiser ver essas imagens, então lá na minha matéria que eu fiz na National Geographic com a Beatriz, e tem as imagens. Tem também lá essa live disponível para vocês verem a nossa carinha no Facebook do Observatório do Clima, e a gente volta a se falar no próximo episódio também, trazendo mais temas socioambientais, mais um foco no coronavírus, mais foco em desmatamento, degradação ambiental e também mais foco em vozes que podem ampliar esses temas. Se você quiser se comunicar com a gente, encontra o Vozes do Planeta em várias redes sociais, basta mandar sua sugestão por lá. A edição, produção deste episódio é minha, Paulina Chamorro. Nós tivemos nos trabalhos técnicos o Marcelo Bacará e a equipe da Compasso Colab. Na produção temos o André Cazé. Tchau, até a próxima. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.